Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. A gente tem visto, um cenário macro bastante desafiador, a gente tem visto elevação de taxa de juros e nesse ambiente um pouco incerto, um pouco tumultuado, temos visto o consórcio se destacando aí como uma opção viável, uma alternativa estratégica para a aquisição de bens por famílias, pequenas e médias empresas. Sabe um pouquinho sobre consórcio? Quer aprender? Quer ouvir um pouco mais sobre a utilização de consórcio nas estratégias? Hoje eu recebo aqui o Fernando Brito, do Grupo Maldivas, mais uma vez aqui no nosso Papo de Dinheiro, mais uma vez batendo papo comigo aqui. Brito, seja bem-vindo mais uma vez, prazer tê-lo aqui no nosso papo. Obrigado, Felipe. Já me sinto em casa, hein? Já algumas vezes já vim aqui, pessoalmente, então é sempre bom esse bate-papo. Muito bom. Ô Brito, antes da gente falar especificamente do consórcio, a gente está apresentando aqui também um pouco do Grupo Maldivas. Explica para o pessoal, recentemente a gente teve até algumas notícias sobre a empresa, sobre a companhia. Explica para o pessoal aí como que funciona, o que é o Grupo Maldivas e até ganhou um apelido, a XP dos seguros. Mas conta para o pessoal aí para a gente entender um pouco mais sobre o grupo. Claro, eu vou tentar ser bem breve aqui, porque são alguns anos de trajetória. A gente foi um spin-off da operação da própria XP Investimentos, até porque acaba brincando, XP dos seguros, porque a gente é a bandeira branca do mercado de seguros que atua muito com o mercado financeiro. Então a gente fez o spin-off da XP Seguros em 2016, a gente monta a Globos Corretora de Seguros, que foi a primeira corretora do grupo, e há 3 anos atrás a gente viu um movimento forte de mercado acontecendo de corretoras de valores absorverem escritório de investimento para montar a própria corretora de valor. E a gente pensou por que não fazer isso no mercado financeiro com um produto de seguros. Então, basicamente, o Grupo Maldivas, a Holding Maldivas, ela é a controladora de várias corretoras de seguros que são montadas nessas JVs que a gente faz com o mercado financeiro. A gente tem JVs com o mercado de advocacia, com escritórios de contabilidade. Então, a gente acabou sendo a gente acaba atuando em canais de distribuição utilizando seguros, independentemente de qual seja, PJ, pessoa física, full broker, para atuar com os clientes desse canal de distribuição. Então, o grupo ele nasceu para poder tomar conta dessas corretoras. E a gente tem a Globos sendo a primeira corretora do grupo, mas ela faz parte desse grupo. Hoje estamos por volta de 17 corretoras no grupo, e a gente tem um plano ousado de, em 5 anos, ter 100 corretoras no grupo. Esse é um pouquinho do Grupo Maldivas. Boa, muito bem explicado. E aí, só para a gente também pontuar com o tema do nosso papo, que é consórcio, a gente falou bastante de seguros, mas o consórcio está ali, num sistema de proteção, num sistema de alavancagem patrimonial. Explica um pouquinho para o pessoal, para a gente já entrar nessa seara do consórcio, o que é, por que acaba se diferenciando de outros tipos de aquisição, como financiamento, como leasing, mais conhecidos por grande parte da população. Sim, dentro da operação da Maldivas, a gente tem braços lá de produtos específicos. Eu sou o sócio que toca a parte da vertical de consórcio, assim como outros produtos também, mas hoje aqui a cadeira é sobre consórcio, Então, o produto acabou tendo mais atratividade no mercado por conta da elevação dos juros, então é natural. Para aquele cliente que tem muita pressa para comprar algo, talvez não seja o consórcio, ou talvez sim, porque tem uma tal de carta contemplada que logo mais a gente fala. Mas é uma forma também de adquirir um bem, de contratar um serviço, de pagar uma nota fiscal, enfim. Você consegue utilizar o consórcio de N maneiras, porque tem várias verticais a qual você possa utilizar o produto. Então o consórcio ele entra nesse cenário de juros mais altos, mais interessante, ele fica mais atrativo. Você pode ver que a propaganda de consórcio pega Big Brother e vai lá e patrocina o Big Brother, algumas administradoras. Então está muito em voga de fato esse produto. E aí tem um ponto que eu já posso lançar aqui, Apesar de estar muito em voga, você tem um efeito manada, Todo mundo vai fazer aquele movimento, mas não necessariamente o consórcio acaba sendo a melhor estratégia para o cliente. Vai tudo depender da liquidez que esse cliente tem, do prazo que ele tem, uma série de fatores que precisam ser levados em considerações. E muitas vezes, e aí eu já posso abrir dando isso na mesa, o alinhamento de expectativa é o que vai dizer se aquele consórcio faz sentido ou não. Porque a gente tem um mercado hoje com muitos vendedores de consórcio, mas poucos entregadores de estruturas. E aí você tem um efeito manada de juros mais alto, teoricamente o consórcio não tem juros, você vai para um produto mais barato, só que a estratégia utilizada pode não ser a melhor. E você entra achando que ia ter uma economia financeira, e no meio do caminho você pode ter até um malefício financeiro.
porque você pode sair no meio do contrato e eventualmente perder uma certa grana. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? É muito estratégico, mas ele tem que saber ser utilizado, assim como qualquer produto. A gente estava falando aqui de produtos financeiros antes do mercado, né? De estruturas mais ousadas, mais arriscadas ou não. Ela pode ser boa ou pode ser ruim. Vai depender se a estratégia está bem feita, na mão de profissionais bem qualificados, para que aquele cliente consiga exercer o que ele busca ali, nesse caso, adquirir um bem. E, então, o que as pessoas devem fazer assim num passo inicial? O que elas devem observar antes de pensar num consórcio, antes de aderir a algum plano de consórcio, justamente para evitar essas surpresas desagradáveis? O primeiro ponto crucial que tem é a previsibilidade. Se você já tem um planejamento financeiro, que poucas pessoas têm, né? A gente fala muito dessa palavra, planejamento financeiro, mas poucas pessoas, de fato, exercem o planejamento na sua essência. Se você dá o seguinte cenário, você tem um carro hoje, você pretende trocar esse carro de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, é no mínimo previsível aquele movimento financeiro que você vai fazer. Você tem duas opções. O exemplo do carro é o mesmo na casa na planta. Você não vai financiar agora a casa na planta, você paga para a construtora. Só vai entrar no financiamento quando finalizar a parte até pegar as chaves, né? Só que você não sabe qual vai ser a curva de juros daqui a 2, 3 anos, que é quando você vai ter acesso ao ativo para poder financiar efetivamente. O consórcio, você já pode pré-fixar um custo dessa operação no agora, sendo que você não é fazer um consórcio e já tem um crédito disponível, tem um movimento de contemplação, que pode ser por sorteio ou pode ser por lance. Então, o cliente que tem interesse em adquirir um bem, que já sabe que é previsível, tem um horizonte de tempo para se planejar, o consórcio pode ser um caminho interessante. Se eu tenho um universo de tempo muito distante, não me preocupo com isso agora, se eu tenho sobras financeiras, eu posso colocar isso numa parcela de consórcio para já ir amortizando o meu bem ao longo do tempo. Se eu tenho uma previsão de 6 meses, 1 ano de ter o bem, eu não posso fazer um consórcio, eu só posso pagar parcela. Eu tenho que ter a noção que eu não posso contar com a sorte para que em 1 ano eu consiga ter acesso ao crédito. Eu tenho que ofertar um lance. E esse lance tem que ser competitivo. E se não for competitivo, passou o período de tempo, eu não tenho crédito. Eu tenho que comprar aquela casa, eu tenho que pagar aquele imóvel na planta. Eu entro no financiamento, agora eu tenho 2 parcelas a pagar, então tudo vai depender do que o cliente busca. Mas o primeiro ponto é a previsibilidade. Ações de aquisições previsíveis, de prazo médio, o consórcio encaixa como uma luva. Ações mais curto-prazistas, se o cliente não tiver no cenário atual hoje, que o consórcio está em voga, muita gente está indo para lá, pelo menos 50% do recurso, já não é para ele a operação. Porque os lances estão mais altos, porque foi natural. Quando você aumenta a exposição do produto, os juros aumentam, você diminui a atratividade do financiamento, o produto que dá um crédito mais barato, ele vai ser acionado. E os movimentos de contemplações são mais caros, os lances ficam mais altos. Então, hoje eu não posso pegar um cliente que quer comprar um bem de R$1 milhão em 6 meses, mas só tem 200 mil para dar de entrada. Ele tem que ir para um financiamento, não tem jeito, eu não consigo entregar para ele essa garantia. Consórcio não se tem garantia, mas tem estudos de viabilidade financeira para saber se é viável ou não aquele movimento. Então, a dica principal que eu dou para quem estiver buscando um produto consórcio, obviamente, né, além de saber se a empresa é idônea, se ela está registrada na ABAC, assim por diante, se o seu movimento de previsibilidade ele tem tempo hábil para ser contemplado por sorteio, que é imprevisível, pode acontecer ou não. Se não, eu preciso contemplar por lance porque eu tenho 1 ano, 2 anos para contemplar. Eu tenho liquidez para poder honrar com isso, se no período eu não contemplar por sorteio. Se eu não tenho essa liquidez, o consórcio não é para você. Agora, se eu tenho longo prazo, daqui a 5, 6 anos, lá na frente, aí se você tem capacidade de pagar uma parcela, vai para o consórcio. Porque é o crédito mais barato do mercado disparado, se você for contemplado por sorteio. Então não é para todo mundo, né? Muita gente fala assim, pô, consórcio é muita atratividade porque não tem juro, porque é só a taxa de administração. Tem que colocar na cabeça que não é para todo mundo. Teoricamente, pelo que eu entendi que você falou, se você tem dinheiro, o dinheiro chama o dinheiro. Você faz a carta de consórcio, você tem a grana para fazer alguns lances, você pode ser contemplado com mais rapidez. Se não, tem que fazer um estudo ou tem que fazer um planejamento para ser contemplado. E aí fica nos critérios de contemplação. É mais ou menos isso, resumindo aqui, Brito. Se não tiver o dinheiro para ser contemplado, tem que esperar, tem que não ter toda a pressa do mundo para ser contemplado. A gente acaba brincando, Felipe, e aí, bem-humorado, né? Tem que ser bem-humorado nesse mundo doido que a gente vive, que o consórcio, ele não foi feito para um tipo de pessoa. Ele foi feito para o cara que é sortudo.
Então, mesmo que o cara não tenha grana e ele seja sortudo, já ganhou uma rifa no colégio, que seja... Já ganhou na Mega Sena. Já ganhou. Aí tem aí dinheiro. nem precisa dos consórcios. Aí não, né? Se não perdeu o dinheiro na bolsa, tem que continuar com o dinheiro. Mas considerando que o cliente ele tem a sorte ao lado dele, ele pode entrar numa estrutura de consórcio que ele vai ser contemplado no tempo. Te dou casos reais. A gente teve uma operação no final do ano passado, em outubro. A gente, enfim, uma funcionária nossa, a gente acabou fazendo para ela uma consultoria e tal, uma venda de longo prazo. No segundo mês ela contemplou, por sorteio. Isso acontece, mas eu não posso falar para você que dentre 900 pessoas que participam, você vai ser contemplado no período de 12 meses, porque é só uma contemplação por sorteio que tem. Então, 12 pessoas terão que ser as sortudas da vez. Só que é 1/900. A probabilidade técnica disso acontecer é 0,000 alguma coisa. Então, não posso dizer que no planejamento de médio prazo, o consórcio para contemplação por sorteio é o melhor caminho, porque eu não sei quando isso vai acontecer. As médias de mercado, que o mercado traz para a gente, é que uma contemplação por sorteio, ela acontece a partir do 6º, 7º ano, na média. Tá? Porque sexto ano, né? 6º, 7º, 8º ano. Sim. Um consórcio de imóvel, por exemplo, ele leva 200 meses. 200 a 240 meses, então são 16 anos. De 15 a 20 anos é o tempo médio do consórcio de imóvel. Nesse período de 8 anos a 9 anos, de 6 a 9 anos é o tempo médio da pessoa contemplar por sorteio. Porque no meio do caminho, muitos já foram contemplados por lance. Então, a quantidade de pessoas que disputam essa contemplação por sorteio já diminuíram. Então, você acaba tendo mais probabilidade matemática de conseguir absorver aquele consórcio. Então, nesse tipo de operação, de contemplação de curto prazo, você tem que ter uma estratégia de lance. Ou seja, se o cara não é sortudo, ele tem que ter o dinheiro, pelo menos. Então, imagina, não sou sortudo na vida, mas eu tenho a liquidez, eu antecipo o movimento de contemplação através de uma oferta de lance, que nada mais é que seria a antecipação de parcelas. Quem antecipar mais parcelas ou quem der um maior lance naquele mês, se o grupo tiver saldo, vai ser contemplado. Somente após a contemplação, o cliente paga o boleto. Eu ofertei um lance de 50%. O Felipe ofertou de 52%, a preferência do Felipe de fazer aquela operação dar certo. Ele tem 2, 3, 5 dias para eu poder pagar aquele boleto. Se ele não pagar, eu sou o segundo colocado, aí vem em primeiro lugar. Aí sim eu sou sorteado para poder pagar aquele boleto. Então, se eu sou sorteado literalmente por sorte, eu sou sortudo, eu posso fazer consórcio. Se eu não sou sortudo, mas tenho dinheiro, eu posso fazer consórcio. Mas se eu não for sortudo e não tiver grana, eu tenho que ter muita paciência, porque dificilmente eu serei contemplado. Uma dúvida, se eu for sortudo, o que tem dinheiro pega a minha vaga? Não, porque são duas contemplações. São modalidades diferentes. Ah, tá, entendi. Então, imagina que você tem da pedra 1 até 1000, por exemplo. Entendi. Na média de quantidade de participantes num grupo. De automóveis, dependendo da administradora, tem 400 a 2.000. E de imóvel tem de 900 até 10.000, dependendo da estrutura. Então, 1.000 pessoas participando. Todo mês é feita uma assembleia. E nessa assembleia utiliza-se o número da Loteria Federal como desempate. Então, o número 350 foi o número que saiu na Loteria Federal. Quem é o 350 dentre os 1.000 que tem essa numeração, ou a mais próxima dessa? O Felipe tem a 350. Então, o Felipe, naquele mês, foi contemplado para levar o crédito dele. E ele continua só pagando parcela. Ele não tem que desembolsar nada. Além da cota do Felipe, continuou com liquidez o grupo continua saudável, com caixa lá de mais 500, 600, 1 milhão, 2 milhões, aí eu vou para o primeiro colocado do maior lance. Entendi. Então são modalidades diferentes. Inclusive a gente teve um caso até peculiar, onde o nosso cliente, ele contemplou por sorteio e por lance, no mesmo mês. Porque a gente fez uma estratégia de curto prazo, ele contemplou, era um período de 8 meses para contemplar 5 milhões, foram várias cotas, vários grupos diferentes. Depois a gente pode entrar em estratégia de contemplação, mas ele acabou contemplando uma cota nas duas modalidades. E ele escolhe qual ele quer levar. Se ele quer pagar o lance para levar, ou se ele quer não pagar o lance, só pagar a parcela porque ele foi contemplado por sorteio. Então, para quem está nos assistindo, se você tem dinheiro ou é sortudo, consórcio é para você. Mas se você não tem dinheiro e não é sortudo, alinhe expectativa. Porque se você for o cara menos sortudo de todos, você pode ser o último do grupo a contemplar por sorteio no final de 200 meses. Ou no final de 50 meses, se for um de carro. Porque dependendo do prazo, você tem mais prazos ou menos prazos. Boa. Brito, vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho continuaremos aqui essa conversa sobre consórcio e vamos falar bastante ainda sobre as estratégias de contemplação, alinhamento de expectativa, planejamento financeiro. Continue aqui com a gente, volto já já. Muito
Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, conversando com Fernando Brito, do Grupo Maldivas, sobre consórcio. Interessante que no primeiro bloco você deu essa visão geral aí e até falou, ó, vamos falar sobre carta contemplada, vamos falar sobre estratégias de contemplação, porque é necessário ter um planejamento financeiro. E acho que, como sempre que a gente está aqui no Papo, a gente fala, é preciso ter um planejamento financeiro. E você falou, consórcio não é para todo mundo. Nessa estratégia de planejamento, Brito, quais são essas percepções para ser contemplado um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de rapidez, como fazer, como montar essa estrutura, como chegar para o Brito e falar, Brito, me ajuda aí para desenhar algo que eu estou querendo comprar algum bem por meio do consórcio. Legal, a gente tem algumas perguntas iniciais que a gente faz para poder mapear o cliente. Primeiro, qual o tipo de bem que você quer? Você pode, quando a gente olha para consórcio, a gente tem 4 verticais possíveis de fazer um consórcio. A primeira é de imóvel, né? Então, o que você pode fazer com crédito de imóvel? Você pode comprar um bem, construir, reformar, até substituir financiamentos já existentes para fugir dos juros mais altos e vir para um juros simples, não juros compostos de um financiamento. Você pode fazer algumas questões, desde que tenha um RGI, para poder alienar um bem. O segundo seria de automóvel, né? Então seria de bens móveis, e aí serve para lancha, barco, carro, caminhão e bens pesados. O terceiro seria para viagens, ou melhor, para serviços. Então você tem um consórcio de serviço, eu quero ir para Disney, eu quero fazer um consórcio, posso? Pode. Você vai lá na empresa que emite as passagens, que faz todo o planejamento para você, ela vai te emitir uma nota fiscal e você pode pagar com um consórcio. Esse é menos conhecido. Esse é menos divulgado, porque geralmente ele pede uma garantia colateral dependendo do volume financeiro. Bota uma moto, bota um carro aqui para poder garantir, dependendo de como você contempla. Paguei a primeira parcela, contemplei, você deve muito ainda para o consórcio. Então é um risco. A pessoa vai lá, viaja e para de pagar o consórcio. Como é que faz? Então, para a administradora ter uma garantia, ela pede um bem substitutivo. Tem empresas que, dependendo do volume, nem pedem esse bem. Até 40 mil reais ali, por exemplo, eles não pedem esse bem. Tá no risco. Tá no risco. E é porque eles fazem análise de score antes, né? Para saber se aquela pessoa tem precedentes bons ou não. E aí, no serviço, você pode fazer o que você quiser, literalmente. Você pode botar implante capilar, dentário, botar, enfim, o que você quiser. A gente tem até um caso interessante. Reformar a casa? Não, porque aí o serviço, a reforma entra no imóvel. Entra no imóvel. Porque entra com uma garantia o próprio imóvel. Entendi. Nesse caso, o serviço, a gente fez uma operação bem bacana um tempo atrás, que era uma empresa de fertilização in vitro, FIV. Porque quando ela fazia a comercialização da FIV, né, não é comercialização, mas quando ela distribuía o FIV, o público era C e D, e a pessoa não tinha limite no cartão de crédito para poder parcelar. E ele só parcelava até 12 vezes. Se não me engano, era em torno de 12 a 13 mil reais de cada operação. E se não desse certo, tinha que fazer outra. Então, a gente montou uma operação de serviço voltada para FIV, que a pessoa pagava uma parcela ao longo de 36 meses para se planejar. E quando ela contemplasse, ela teria o crédito em mãos para poder ir nessa empresa para poder fazer o que tivesse que ser feito de operação lá, até congelamento de óvulos e assim por diante. Então, tem essa modalidade também de serviço. Tudo que você emite nota fiscal, dá para se pagar com esse produto. Eu só não posso fazer como você falou. Vou fazer um consórcio de serviço. Posso comprar um carro? Não, porque são modalidades diferentes. Não, eu falei, uma reforma de casa não dá considerado porque... imóvel. Se for na casa que não é a garantia. Teria que ser um serviço sem ser uma reforma, sem ser uma mão de obra. Que emita nota fiscal. Entendi. Mas nesse caso... Arquitetura, um urbanismo, alguma coisa arquitetura, assim. Tudo que é ligado a imóvel, você tem que dar como garantia um bem imobiliário. Entendi. Por isso, RGI. Tudo que for serviço, que teoricamente você está comprando, ou adquirindo, ou utilizando, emite uma nota fiscal, aí você pode utilizar. Prótese dentária, capilar, qualquer cirurgia que você queira fazer, enfim, estética, não tem problema. E o quarto, que é até menos normal e comum de se encontrar, é a linha branca. Tem consórcio para comprar geladeira, para comprar fogão, máquina de lavar. E você tem essas 4 modalidades de consórcio para se trabalhar nesse tipo de operação. Então, a pergunta que você tinha me feito? Estratégia de contemplação. A estratégia de curto prazo. Isso. Ao vivo é assim mesmo, é gravado, mas é ao vivo, para você entender que não tem corte, tá? Estratégia de contemplação. Quando a gente pega uma operação, primeiro, pergunta, né? Qual é o bem? Por isso que eu entrei nessa seara das 4 locações. Bem é um imóvel? É para construir? É para reformar? É para adquirir? É um terreno? É uma fazenda? O que é? Porque dependendo do que seja, tem administradoras que não aceitam. Se for para reformar um bem, uma é melhor. Se for para construir,
Uma pede cronograma físico e financeiro, então vai te liberando aos pouquinhos. Outra te libera 90% do crédito na cabeça. E você faz o que quiser com esse dinheiro e depois os 10% é quando você finalizar essa construção, essa reforma. Então a gente primeiro entende o objetivo daquela operação. A partir disso, entende qual é o prazo que você tem para realizar esse teu projeto. Daqui a quanto tempo você precisa adquirir esse bem? Comprar, reformar, construir, comprar o carro, trocar, enfim. É menos de um ano? É acima de 2 anos? 5 anos é longuíssimo prazo? E aí a estratégia começa a partir desse prazo que ele me entrega. Eu preciso saber qual é a estrutura do bem que ele quer e o prazo que ele busca. Se ele quer em até 1 ano, eu não posso correr o risco de não entregar essa estrutura para esse cliente. Logo, eu não posso contar com a sorte, que ao longo de 12 assembleias ele vai ser contemplado. Eu não conto com isso. Então, eu tenho que fazer 100% uma estratégia de contemplação de curto prazo. Supondo, o cliente quer R$1 milhão em 1 ano para comprar um apartamento. Que ele mora de aluguel hoje, ele quer comprar um apartamento. Na estratégia que a gente faz, não adianta eu pegar esse cliente e colocar num grupo que acabou de abrir, que está com o máximo de prazo possível. Teoricamente, quanto maior o prazo do grupo, menor é a minha parcela. Porque eu tenho mais tempo de diluição. Basicamente isso. Só que eu não tenho histórico. Eu não sei como é que se comporta aquele grupo. E eu tendo a ter no início menos saldo disponível, então contemplo menos. E com lances maiores. Se o cliente me diz que ele quer até 1 ano, eu tenho que pegar grupos que já rodaram no mercado. Já tem pelo menos 3, 4, 5 anos de rodagem. E geralmente são 200 meses. Então, grupos com 160 meses é um grupo que a gente começa a olhar. Porque eu tenho um histórico de 40 meses para trás para saber qual é a média de lance que tem que ser ofertada. Se eu tenho R$1 milhão, eu não faço uma cota de 1 milhão. Muitas vezes eu quebro isso em várias cotas menores e coloco em grupos diferentes, porque eu não posso concorrer comigo mesmo. Eu não posso ter 5 cotas, 10 cotas, 20 cotas no único... Imagina o seguinte cenário, isso é comum, tá? Eu tenho 12 meses para contemplar uma operação que eu vou ter 30 cotas e o grupo contempla 2 por mês. Nem que eu contemplasse todas as 2 cotas todos os meses, eu vou ter 24 ao longo de 24 e de 12 meses. Eu não consegui entregar o projeto. O que eu tenho que considerar? A quantidade de pessoas contempladas e grupos diferentes. Então, a gente coloca no máximo 3, 4 cotas por grupo para esse período de 12 meses, para eu não competir comigo mesmo. Porque se eu não contemplar naquele mês, eu tenho que pelo menos contemplar mês sim, mês não. Eu aumento a probabilidade técnica do cliente conseguir o bem dele ao longo de 12 meses. A partir daí que eu tenho o que ele precisa, o prazo que ele quer e a estratégia de contemplação, eu tenho que saber se a liquidez que eu preciso para contemplar o cliente tem. O cliente só tem 20%. Consórcio vai ser difícil conseguir entregar nesse período. Ele tem 50, 55, legal, dá pra gente fazer um trabalho bem estruturado. E a parcela cabe no bolso dele? Não cabe. Porque se eu quero operação de curto prazo, eu tenho que visualizar o menor desembolso possível. Só que o menor desembolso possível, muitas vezes, ele tem a maior parcela, porque o prazo é mais curto. Então, todas essas estratégias são levantadas e levadas em consideração pelo time técnico. E a partir dessa informação colhida, desses pontos, a gente vai ao mercado e olha, é melhor colocar num banco? É melhor colocar numa administradora independente? É melhor colocar numa que dá mais flexibilidade, que a parcela é menor, que tem um lance maior ou menor? E a gente hoje trabalha com aproximadamente 11 administradoras. Eu não posso ter apenas uma, porque cada operação tem uma operação diferente. Então, respondendo, tentando ser mais objetivo ainda, tudo vai depender da estratégia do cliente para a gente trazer o que funciona e muitas vezes a gente fala, cliente, não é para você essa operação. Até naquele alinhamento de expectativa que você comentou, né? De repente o cara quer 1 milhão, você faz toda essa estratégia, pode ser que não seja contemplado, né? Ele tem que conviver com isso. Ele tem que conviver com a incerteza de contemplar no período que ele quer. Porém, ele tem que saber que para tomada de decisão, o racional criado fez sentido. Então, a gente divide com o cliente qual foi o racional criado. E como que a gente faz para aumentar ainda mais a probabilidade técnica de conseguir, de fato, entregar o projeto? Porque eu não visualizo só a contemplação, eu visualizo o projeto. Se nesse mesmo exemplo, R$1 milhão em 12 meses, a gente está no 11º mês, a gente contemplou 700 mil, faltam 300, aí eu tenho que ter um plano B. O plano B é pegar a cota contemplada no mercado. Eu pego 300 mil de alguém que já contemplou e não vai usar aquele crédito e está botando disponível no mercado para vender. Eu complemento esse projeto de 700 com 300 de cota contemplada, desde que seja da mesma empresa. Então, se for Porto Seguro, eu tenho que pegar a cota da Porto Seguro. Se for Itaú, Santander, eu tenho que pegar cotas dessas empresas. Eu não posso pegar da Porto Seguro, sendo que a operação no Santander, porque o bem vai ser único de garantia. Então, essa preocupação a gente tem. E a gente mostra para o cliente que se eu não conseguir contemplar nesse período, a gente tem como redear com um plano B em cota contemplada. Eu uso o que ele daria de lance para poder comprar a cota contemplada.
E essa estratégia de cota contemplada é como se fosse um mercado secundário. É um mercado secundário. de cotas. Imagino que seja totalmente legal, existente e... Como é que funciona isso, ô Brito? Você chega no cara lá, ou na assembleia, alguém tem uma cota, você foi contemplado, não quer mais. Como é que funciona para a gente poder entender um pouco dessa estrutura? E claro, né, só para pontuar aqui, a gente está falando em alguns valores hipotéticos, uns 500, 700, 1 milhão, mas dá para fazer com valores menores também, só para a gente deixar pontuar. 12 mil reais, 30 mil reais para carro, enfim, tem de todos os valores, né? Tem operações gigantescas para PJs, que a gente já tem em mente, já tem mapeado. E tem operações do dia a dia. Cartinha de 100 mil, cartinha de 50 mil, 40 mil. Isso tem bastante também. E onde acha essas as cotas contempladas? Aí? Então, tem algumas empresas que elas trabalham especificamente com cota contemplada. A gente tem hoje 4 parceiros que fornecem para a gente essas cotas contempladas. E como é que funciona esse mercado? Inclusive, a gente tem clientes que viram uma oportunidade até de ganhar receita em cima de cota contemplada. E aí eu vou dar esse exemplo logo na sequência. São empresas que precisam ser muito idôneas, porque não é incomum a entrada que o cliente dá para segurar esse sinal, ele comprar uma cota que não existe. Porque tem isso também. Então é a parte preocupante, porque você não lida diretamente com a administradora. Você lida com um intermediário que está fazendo aquela operação de cotas. Então, esse intermediário, a garantia é que ele está falando a verdade. E quando o cliente ele dá esse sinal de 20%, 10%, para depois ele pagar a diferença do crédito, esse dinheiro fica disponível na mão desse intermediário e ele que vai fazer a transação entre o cliente e a administradora a qual o cliente está, para poder passar a titularidade para o cliente que está comprando aquela operação. Então, a gente já se deparou com alguns clientes que fizeram a entrada e nunca receberam a cota. Estão até hoje esperando. Então, esse é um ponto mais sensível de cota contemplada. Precisa buscar, de fato, pessoas que são idôneas nesse mercado. Daí, referências. Mas eu posso ter, por exemplo, uma cota contemplada minha que eu não vou usar e o meu irmão está querendo comprar um bem. Eu posso passar essa titularidade para esse meu irmão. Tem custo nessa operação? Geralmente tem um custo, dependendo da administradora, de 1% sobre o valor do crédito ou do valor que ainda devo para a administradora, para passar essa titularidade. Tá? É pequeno. É pequeno, pode ser por cota, ser R$700 por cota que eu vou transferir, ou 1% do valor do crédito. Porém, como que funciona na prática? Imagina que o Felipe ele contratou uma carta de 500 mil, no exemplo que a gente deu lá atrás, ele contemplou ali por sorteio. Pagou 30 mil reais em parcelas, depois de 2 anos ele contemplou por sorteio. Ele não visualiza o que vai fazer com essa cota. O que o Felipe tem que fazer com essa cota? Ele tem que comprar um bem? Não. Ele tem até o final do prazo para imobilizar aquela grana. Ele pode ficar com a cota contemplada, teoricamente, sem utilizar. E aí vem um ponto importante. Enquanto eu não utilizar aquela cota, ela fica num fundo de investimento. Ela fica rentabilizando? Basicamente, isso daí. Depende da administradora. Então, minha grana está lá. Só que o Felipe colocou 30 mil nesse exemplo. E os 500 mil, que é a cota dele, está rodando no CDI. Então, olha como é que é o ganho de base que eu tenho aqui, já indo para estratégias. Eu tenho 30 mil alocado de custos, 500 mil é meu patrimônio rodando no CDI. Eu tenho uma base muito maior, com rentabilidade diária, enquanto a minha parcela atualiza uma vez por ano. Então, assim, é um benefício muito grande para quem contempla mais cedo. E essa é a magia do consórcio. Quanto antes você contemplar, com o menor desembolso possível. Porém, o Felipe não quer deixar esse dinheiro aplicado. Ele quer levantar capital. Ele está precisando fazer uma outra coisa, levantar uma grana para algum movimento. Ele pode pegar essa cota de 500 mil e ir ao mercado e vender para um amigo dele. Um amigo dele, para pegar esse mesmo crédito de 500 mil, hoje no mercado, teria que dar uns 300 de lance. 320, 280, depende do prazo, depende de tudo. Mas ele fala, tô vendendo uma cota por 100 mil. Você vai pagar 100 mil, o meu lucro, Felipe, é 70 e os 30 que eu paguei vai ser amortizado por você. Esse é o mercado de cota contemplada. Isso quer dizer que existem pessoas e clientes nossos que entenderam como funciona e começaram a fazer uma carteira de cotas para contemplar no tempo. A gente pegou um caso lá de 6 amigos médicos, cada um contratou 50 cotas. São 300 cotas que eles fizeram e eles pagam um boleto único, eles botam no fundo lá, pagam um boleto único e conforme contemplam a cota, eles vão vendendo no mercado e vão distribuindo lucro para eles. Eles fizeram uma operação para flipar consórcio. Contemplo, vendo, contemplo, vendo. E se ele demorar para contemplar, não faz mais sentido vender, ele pode mobilizar aquilo dali no Airbnb. Ele compra um apartamento, bota no Airbnb e deixa que a rentabilidade do apartamento pague as parcelas. E ele tem saídas para esse mecanismo. Se demorou mais, deixa no fundo até você tomar uma decisão. Então tem estratégias, mas o mercado secundário de cota,
ele é bom, tem um mercado muito grande, está um pouco mais inflacionado do que antes por conta da alta de juros, então os ansiosos estão indo mais para a cota contemplada. Só para ter uma ideia de valores, até 2 anos atrás, 3 anos atrás, um valor de entrada para uma cota contemplada de 100 mil, você ficava na casa de 30 mil, 35 mil. Era volta de 30% a 35%. Hoje está entre 46% e 55%. Poxa. Porque a procura está sendo muito alta. Eu tenho mais pessoas querendo pegar essa operação. Então, inflaciona essas entradas. O mercado como um todo, com esse aumento de juros, fez com que o produto ficasse em voga. Só que todo mundo olha, todo mundo é ansioso, todo mundo quer para ontem, e quem quer para o dia seguinte uma operação não é um consórcio, exceto se for cota contemplada. É o mais próximo de um financiamento que você consegue chegar. Boa. Brito, preciso de ir para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua batendo esse papo muito bom, passa rápido, mas continue com a gente que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Papo de Dinheiro, conversando com o Fernando Brito, do grupo Maldivas, sobre consórcios. A gente já entendeu que consórcio é uma boa, mas ou você precisa ter dinheiro, ou você precisa ter sorte, ou você precisa ter um planejamento muito bem estruturado e contar, né, com uma entre aspas, assessoria, né, de quem conhece, de quem sabe como que as coisas funcionam, para também não entrar em roubada. Porque imagino, e você falou, né? Existem algumas pegadinhas no consórcio, existem algumas situações mais sensíveis, pontos de atenção. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até para deixar o pessoal em alerta, né? Quando for conversar com alguém, quando for contratar um consórcio, quando for buscar uma carta contemplada, um pouquinho sobre esses pontos de atenção, Brito, para a gente ficar muito bem atento e não cair nessas pegadinhas. Perfeito. A gente costuma dizer que é muito fácil vender um consórcio. E se é fácil vender, é fácil comprar também. Se você chegar lá no banco ou em algum lugar, você paga um boleto, teoricamente, a análise de crédito, muitas vezes é feita depois da operação, dependendo da administradora. Algumas olham os corantes, algumas só depois. Então o problema fica para depois, né? E aí eu volto a dizer com relação ao alinhamento de expectativa, porque é isso que vai dizer se vai dar certo ou não. O alinhamento de expectativa, se você quer algo para curto prazo, o teu ponto de atenção é saber se o que está sendo te oferecido, ele possivelmente pode ser entregue efetivamente. Não é garantia, não existe garantia em consórcio. Quem falar para você, eu garanto contemplação em 6 meses, pede um documento dizendo que se não for garantida, se não tivesse a contemplação, o ônus é dessa pessoa. Por quê? Não é incomum a gente achar pessoas que tinham planejamento de 6 meses para poder contemplar, venham estudos mirabolantes de mercado. Caso real, clientes queriam 1,5 milhão para comprar um terreno e construir nesse terreno. Fizeram uma venda de um consórcio para essa cliente no mercado financeiro, com 300 mil dando de lance, conseguiria contemplar em 6 meses. Essa cliente chegou para o assessor dela, a qual da nossa rede, né, da Maldivas, e falou, se você fizer igual, eu faço com você. E aí, tudo bem, então vamos fazer. E veio para falar com a nossa área técnica. E a primeira coisa que a gente bateu foi na inviabilidade técnica de entregar aquela operação para aquela cliente. Só que a cliente não queria saber. Não, mas ele falou que conseguia e vai conseguir. Então pede para ele um e-mail formalizando que com esse valor de entrada, de lance, vai funcionar no período que você quer. E se não funcionar, você vai ter que pegar teu dinheiro de volta. Ela até hoje não voltou com esse e-mail. Por quê? No final de 6 meses, se não ocorre a contemplação dessa cliente, muito provavelmente ela queria cancelar essa operação, porque foi o vendido para ela. Só que o consórcio, quando você entra, você tem uma obrigação de ficar até o período do tempo, até o final de 200 meses, ou quitando antecipadamente o que você deve e assim por diante. Se você opta por sair no meio do consórcio, lembra que eu falei do sorteio para clientes que estão ativos? Quando eu opto por sair do consórcio, eu vou para um grupo de inativos e eu uso o mesmo número que eu tinha até então. Então, se o número é 350 e o número 350 foi contemplado para quem está ativo agora, porque alguém comprou a minha cota, e é assim que surge vaga em grupo em andamento, alguém desistiu no caminho, aí eu tenho o direito de pegar o meu dinheiro que eu paguei. Só que é uma pessoa por mês. Eu posso ser a última a retirar o meu dinheiro. Então, aquele dinheiro que eu paguei durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, para aquele planejamento ser entregue, ele não foi, e eu opto por cancelar a minha operação, ele fica parado nesse contrato de contas inativas. E eu só vou ter acesso se for contemplado por sorteio. Sendo que eu tenho um pênalti ainda. As taxas eu tenho que pagar.
Então, parte das taxas de carregamentos que tem no consórcio, agora está mudando um pouco, mas as taxas mais pesadas, elas estão nos primeiros anos de consórcio. E depois as taxas são menores, ou seja, de R$1.000 que eu pago, vamos supor que eu tenho uma taxa de administração média de 20%. Então, de R$1.000 que eu pago, R$200 vai ser para taxa. 800 vai ser para o fundo comum, que são para as pessoas que começarem a contemplar. Dependendo do consórcio, e é bom dar uma olhada quando for contratar também, se eu faço um consórcio no início, essa taxa dos R$1.000 que eu pago, muitas vezes R$400 vai para taxas e 600 só vai para o fundo comum. Daqui a 1 ano, 2 anos, essa conta se inverte. E aí você vai ter lá R$900 indo para fundo comum e 100 para taxa. O que eu quero dizer com isso? Se você cancela teu consórcio nos primeiros 6 meses... Você pagou mais taxa. Você pagou mais taxa. E o que você pega de volta quando você é contemplado é o que foi para o fundo comum. Não essas taxas. E do que vai para o fundo comum quando você contempla para retirar, ainda toma um pênalti de 10% a 20%. Então, no final das contas, se você cancela no primeiro ano, dependendo do prazo e como for constituído, se a taxa de administração não for diluída no período inteiro, a efeito de taxas, você vai pegar, sei lá, 40% do que foi colocado, daqui a 5, 6 anos por sorteio, e aí você entrou com um planejamento de contemplar em 6 meses, não consegue, cancela a tua cota, fica sem o dinheiro de volta e vai pegar menos do que você botou lá na frente. E aqui tá a maior pegadinha. E volto a dizer, é o alinhamento de expectativa. Se você alinha expectativa para organizar a operação, se você sabe que não tem garantia e você não tem liquidez para as lances, mas aceita a operação, entende a operação, quero pagar a parcela, você pode ir. Agora não, eu tenho um prazo para cumprir, eu tenho que pagar meu imóvel que está na planta. E se não funcionar, eu não tenho um plano B, eu vou ter que ir para financiamento. Fique mais atento aos estudos. Peça histórico desses grupos que estão sendo propostos. Eu estou dando um lance de 52%, mas a média está em 63%. Qual a chance de eu com 52% conseguir ser o primeiro colocado ou o segundo colocado? É muito improvável dependendo do prazo. Então questione a pessoa que está te vendendo esse planejamento. Porque ele não tem que te vender, ele tem que te entregar o planejamento feito. E aí você tem que entrar mais numa linha de consultoria, mais fáceis perguntas, tá? Mais o histórico de contemplação. Na média tá tanto. Não, mas eu não quero a média. Eu quero que você me abra a estratégia, qual é o grupo, e me dá os últimos 6 meses de contemplação, para saber se o que você está me propondo tem coerência pelos próximos 6 meses. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode estar tudo perfeito o planejamento, só que e pode não funcionar. Mas você entendeu que a chance de conseguir funcionar ela é muito mais alta quando você estratifica isso. Pega os grupos, pega os lances e olha seus grupos e olha seus lances. Ele está maior ou menor do que a média? Se tiver menor, se você só tem 4, 5 meses, é improvável conseguir. Mas eu tenho 2 anos. Ok, conforme o tempo passa, há uma tendência natural dos lances reduzirem. Então você tende a contemplar com um lance um pouco menor. Mas se eu tenho até 1 ano de contemplação, eu tenho que pegar esses históricos e o meu estudo tem que estar superior a esses históricos. Ô Brito, esses estudos, ou pelo menos essa lâmina aí, né, com histórico, com média e tudo mais de lance, de contemplação, isso aí é algo que apenas um consultor de seguro tem acesso? Eu, como pessoa física, tenho acesso a isso, consigo visualizar em algum lugar na internet, só para a gente deixar também algum tipo de orientação para quem confia, obviamente, no consultor, mas também quer fazer por fora ali suas próprias pesquisas, como tem muita gente no mercado que tem um assessor, tem um gestor ali responsável pelo seu recurso, mas nas horas vagas vai dar uma olhada no balanço da empresa. Legal. Na maioria das vezes você fica refém de um corretor, de alguém que tem acesso ao mercado, mas tem alguns bancos que você consegue pegar lá o histórico de contemplação, ou até administradoras também, fica no próprio site. Então entre no site das administradoras que você busca fazer algum tipo de consórcio, busca na parte de contemplações ou cartas assembleias realizadas, que vai estar por ali. Na assembleia, ele vai ter a média de lance máximo, lance mínimo e geralmente a quantidade de cotas contempladas. Se não tiver essa informação, sugiro que você solicite diretamente no site para tomada de decisão. Porque dependendo do valor financeiro que você entre, pode ser um gap muito grande. Aí uma operação que era para economizar dinheiro porque não tem juros, vai acabar sendo pior do que um financiamento. E aí, ser refém, né, de uma pegadinha ou frustrar o alinhamento da expectativa e perder dinheiro acaba sendo pior do que você ter uma estratégia que você acaba pagando um pouquinho mais, mas te entrega, né? Exato. É a questão da expectativa e da entrega que você muito bem fala. A gente tem experiências assim, diversas com pessoa jurídica também, e que quando a gente vai falar com a pessoa jurídica, é muito comum que o próprio banco oferte algum crédito com consórcio e tudo mais. E muitos deles olham consórcio até então
olhavam como um colateral de fato. Vou pegar um empréstimo, então faz um consórcio aqui para poder diminuir tua taxa, assim por diante. Hoje começa a se entender que para a pessoa jurídica, o consórcio começa a ser mais estratégico para essas operações, porque acaba abrindo uma outra linha de crédito. E aqui você tem um ponto só, a marginalização do produto. Que quando você fala consórcio, já pensa em alguém querendo te empurrar alguma coisa, que aquilo não vai funcionar. Para bater meta. Para bater meta de alguém, né? Se tem alguém feliz, já é mais o gerente do que eu. E não necessariamente aquele consórcio que você compra na boca do caixa. Imagina, se você compra, nada contra, tudo vai depender do alimento de expectativa. Comprar um consórcio na mão de quem não entende, não vai ser feita uma curadoria dos grupos. Então, aquele gerente que está lá, atendendo na PJ, vai botar o consórcio do cliente naquele grupo, ele não vai ver se aquele grupo tem uma média boa, se ele está saudável, se não está. Ele vai pegar o que está na prateleira, vai vender para o cliente. E aí o cliente, mas eu queria comprar, dar um lance. Tudo bem, vai dar um lance. Ele não sabe qual é a média, se o lance está muito alto ou muito baixo. Então, não é incomum, quando chega para a gente operações de empresas, buscarem lá operações de 10 milhões, 15 milhões, para um período de 6, 7 meses. Então, é muito crédito para pouquíssimo tempo. Qual é a nossa estratégia? A gente vai para operações que tenha grupos, vários grupos. E a gente começa a botar 2 cotas no máximo por grupo. Então, tem operações que a gente tem 70 grupos na mesma administradora, porque eu só posso ter 2, 3 cotas, porque o prazo é muito curto. Como que funciona? Porque na maioria dos grupos, quando a gente pega instituições financeiras, né, bancos principalmente, o gerente vende aquela cota para pessoa física ou para outras empresas e não diz como que tem que contemplar. Esse camarada que financia o grupo, ele é a saúde financeira do grupo. Então ele é o cara que a gente brinca, é o Zé Cotinha. Ele todo mês está pagando a cotinha dele para um tubarão, que é o cliente que chega lá em 2, 3 meses, abocanhar a grana do grupo, sair e continuar pagando a parcela. Esses movimentos são naturais. E aí cabe você saber com quem você está lidando, no sentido, você está contratando por qual canal? Você está olhando por quem tem a estratégia de olhar onde tem mais possibilidade de contemplação ou está contratando um consórcio apenas por contratar o consórcio num grupo que não é saudável ou um grupo que vai ter vários tubarões para a entrada. Então, tudo vai depender novamente do alinhamento de expectativa. Para a PJ, a gente tem falado com as PJs, tem feito muito sentido porque o consórcio não entra na linha de endividamento do balanço das empresas. Né? Entra como investimento até contemplação. Então, você consegue ter acesso a créditos que o mercado talvez já esteja tomado para fazer capital de giro, para fazer movimentos de compra de bens de holdings diferentes. Então, a gente tem operações aqui, caso real, a gente teve uma reunião, vai ter uma reunião essa semana para apresentar o projeto de levantamento de capital de 10 milhões de reais. São 3 sócios, holdings diferentes, não tem uma holding única ainda, eles querem levantar dinheiro para poder quitar a dívida de curto prazo, porque pegaram capital de giro. A empresa pega capital de giro, só tem 60 meses para poder pagar, endividamento sobe, parcela alta. Coloca-se um imóvel para ser comprado pela própria holding. Então, o Felipe, meu sócio, ele tem um imóvel. A minha holding vai comprar esse imóvel do Felipe. Essa grana entrando no caixa do Felipe, ele amortiza e quita a dívida de curto prazo. E a gente alongou essa dívida da empresa num consórcio para 160 meses. Numa taxa bem mais interessante do que ele está tomando agora, acima de 2% ao mês. E diminui o endividamento. Então, o consórcio ele é super estratégico. Só que não adianta agora a empresa querer fazer isso naquelas cotas que o gerente vendeu para ele, que eu não sei se o lance está muito alto, se é viável ou se não é viável. Tem que fazer com coerência. Só vai ser mais uma dívida no balanço. A dívida da cota. A dívida da parcela também, né? Porque não sabe o que vai fazer com aquilo. Então, para pessoa física ou para pessoa jurídica, volto a frisar, tô até sendo chato. Alimento de expectativa. Não é chato, é ênfase, ô Brito, fica tranquilo porque é para deixar bem pontuado, sublinhado em letras garrafais e em neon, pro pessoal saber que precisa alinhar a expectativa. A gente vai pro último intervalo do nosso Papo de Dinheiro, daqui a pouquinho estaremos de volta aqui, continue com a gente, o papo volta já. Estamos de volta aqui no Papo de Dinheiro, o último bloco desse papo, dessa conversa com o Fernando Brito, do grupo Maldivas. Você pincelou um pouquinho a respeito de consórcio para PJ e a dúvida, queria até explicar um pouquinho, se é mais para fluxo de caixa, se é mais para aquisição de algum bem, maquinário, enfim, né? Como que as empresas estão se posicionando na contratação de consórcio, Brito? Legal. Como eu falei lá, tinham 4 pilares do consórcio, né? Para automóveis, imóveis, serviços e linha branca. Na linha de automóveis, tem muitas empresas buscando para troca de veículos, compra de maquinário, porque o automóvel também serve para comprar maquinário, veículos pesados, caminhões, carretas. É possível comprar através do consórcio.
de automóvel, esse tipo de operação. Você tem, obviamente, operações onde o crédito muitas vezes é feito diretamente com a fábrica, né? Então, o empresário contrata diretamente na fábrica com taxas mais interessantes. Só que essa contratação aqui, muitas vezes, ele já está no limite da tomada de crédito pela linha de endividamento dele. Então, você consegue fazer operações com consórcio para que ele consiga ter uma outra linha de crédito sem afetar tanto o balanço dessa empresa. Para imóveis, tem muita operação que a gente tem feito para compra de novos galpões logísticos, de novas sedes. Porque imagina, eu vou tomar um empréstimo no mercado, vou entrar no financiamento, eu estou prejudicando o meu capital de giro. Porque se eu quiser ser tomador no mercado agora, eu já tomei o crédito, já tomei o empréstimo para poder colocar numa operação que não é o meu fim. Eu não estou comprando mão de obra, né? Eu não estou pagando o produto final. Eu estou comprando um novo espaço logístico. Então, por que eu vou travar meu crédito no mercado com algo que não é o meu fim? É algo administrativo, por assim dizer. Então, as empresas têm optado por trabalhar com um consórcio para fazer essa construção nessa nova fábrica, construção de um novo prédio. A gente pegou uma operação interessante aqui em São Paulo para a PJ de 15 milhões de reais para a construção de um novo galpão logístico da empresa. O terreno já era dessa empresa, a gente deixou como garantia o próprio prédio da sede atual e foi criando fluxo de caixa para que a obra fosse finalizada e finalizou agora, mês passado, essa obra nesse movimento de liquidez, né, de fluxo de caixa através de consórcio, com custo mais baixo. Boa. E até levanta essa dúvida, né? Porque você falou, fez a estrutura de consórcio para comprar, né, um imóvel, comprar um galpão, e sempre tem aquela situação das modalidades, né? O consórcio em alternativa a financiamento. O consórcio é sempre melhor que um financiamento, geralmente tem essa dúvida, e eu queria, já que a gente fez esse programa específico sobre consórcio, qual é o veredito, Brito? Sempre é muito tempo, né? Sempre é um pouquinho demais. Mas na maioria das vezes ele acaba sendo mais interessante porque são juros simples. Só que tem custo, não tem como não ter custo. Quando que o financiamento vai ser mais interessante que o consórcio? Quando a probabilidade do evento ocorrer for ruim no consórcio, ou seja, o cliente quer 1 milhão só tem 200. E ele quer para o mês que vem o bem. Não tem jeito, entra no financiamento. Mas aí o cliente vai ter que pagar juros para a vida inteira? Não. Ele faz um financiamento, sei lá, de 400 meses, 420 meses, o máximo que der. Em paralelo, ele pode fazer uma carta de crédito de consórcio com foco no longo prazo. Então, fazer uma conta de padeiro aqui essa hora, hein? 200 meses é o prazo do consórcio. 420 é o prazo do financiamento. 360, 420, enfim, 400 meses. É o dobro. Se ele for o cara com mais falta de sorte na face da Terra, no mínimo, em 200 meses, ele tem um crédito dele no consórcio. E com o crédito em mãos, ele pode substituir esse financiamento que ele tem. Se ele for contemplado antes, ele substitui antes esse financiamento dele. E aí ele pode trocar com a carta de crédito o financiamento que tem juros compostos por uma operação de juros simples, se ele tiver capacidade financeira de pagar as duas parcelas, tanto do financiamento quanto da do consórcio. Então é um caminho a se andar, mas que inicialmente o consórcio não fez sentido para esse cliente, porque o prazo dele era muito curto e ele tinha pouca entrada para poder dar nesse lance mais competitivo. Operações de financiamento, é sempre mais vantajoso o consórcio? Não. Pelos estudos que a gente tem levantado, abaixo de 200 meses de saldo devedor, na maioria das vezes abaixo de 200 meses, é mais interessante o cliente, ao invés de fazer um consórcio com cota contemplada ou dar um lance, pegar esse recurso e amortizar. Que essa amortização vai ser mais interessante financeiramente para ele do que se ele fosse fazer um lance no consórcio, para poder ajustar esse prazo e sair dos juros compostos. Baixa o valor da parcela ou amortiza. E aí... Fazer consórcio para imóvel, a gente bate muito nisso. Tem muitos clientes nossos, médicos, por exemplo, vou levantar um prédiozinho aqui para flipar. Junta médico, pega lá 2 milhões, constrói um prédiozinho e vende por 5. Faz sentido o consórcio para construção de prédio? Até faz. Só que se eu não tiver um bem para dar como garantia substitutiva, ele vai ter que quitar o consórcio, porque para vender aquele prédio ele tem que estar desalienado. E ele não tem desconto ao amortizar. É diferente do financiamento, que eu consigo descapitalizar. O consórcio não tem descapitalização porque não tem juros. É basicamente a taxa no prazo. Se eu quiser antecipar essa quitação para poder liberar o bem, eu vou tomar aqueles 20%, 30%, 25% na cabeça no período dos 2 anos. Então, se é para flipar a operação, o financiamento pode ser mais interessante, porque você vai descapitalizar nessa quitação. Ou, se eu tenho um bem que eu posso botar como garantia, um bem substitutivo, eu boto como garantia este bem, o meu prédio está desalienado e eu posso vender como eu quiser.
e eu continuo pagando a parcela do consórcio, porque no longo prazo faz mais sentido, porque são juros simples. E só nessa estratégia do financiamento com o consórcio, aí você tem que levar os dois juntos, né? Se você for o mais azarado lá e levar por 200 meses. Se bem que você me deu até uma boa perspectiva aqui, viu, Brito? Você falou de 6 a 9 anos. Então dá uns 80 meses, 80 e poucos meses. Metade do prazo. Você não deve ser tão azarado assim. Mas não é garantido não, tá? Porque tá gravando, tá falando de média. Pode acontecer como não pode acontecer. A média é aquela história, né? A média tá ali. Eu tenho 1,10, você tem 7 metros, a média tá em 4, não quer dizer que... Exatamente. Mas a média são 6 a 9 meses. Ô Brito, a gente tá chegando no fim aqui do nosso Papo de Dinheiro. Agradecer a sua participação, obrigado por estar aqui mais uma vez e abrir, né, um pouco dessa questão aí do consórcio, que sempre ficam umas dúvidas, sempre ficam alguns questionamentos e queria que você deixasse suas considerações finais aí. As primeiras palavras eu já vou falar, né? Alinhamento de expectativa. Alinhamento de expectativa para o pessoal que está assistindo a gente. Legal, Felipe. Sempre um prazer estar na BMC. Já me sinto em casa aqui. Sempre que precisar, pode me chamar para esses e outros assuntos. Agradecer o pessoal que acompanha com a gente aqui até o final, né? E dizer, além do que ele já disse de alinhamento de expectativa, que contem com profissionais sérios desse mercado. Porque tem muito vendedor e poucos entregadores. Busquem pessoas que estão nesse mercado há mais tempo, que tenham boas credibilidades, administradoras que são reconhecidas no mercado e que têm ali o controle no Banco Central. Só para efeito de curiosidade, são 120 cadastros de administradoras diferentes que são permitidas vender consórcio no Brasil. Então você não tem um universo de 5 mil, 50 mil empresas que fazem isso. São por volta de 120, mas que fazem efetivamente por volta de 100 empresas. Então você tem um universo já meio que controlado e direcionado. Então, além da questão da alinhamento de expectativa, é você de fato conhecer a administradora que você está entrando e só entre no consórcio se tiver certeza. O impulso da venda, o impulso da compra, ele é muito grande. Mas se lá na frente você não consegue honrar com essas parcelas, você pode eventualmente perder recursos. A não ser que você passe para alguém esse consórcio. Mas o consórcio, ele não foi feito para todo mundo, mas todo mundo pode ter acesso. Vai depender da sua pressa. Se você não tem pressa, foi feito para você. Se você tem pressa e tem recurso, também foi feito para você. Se você tem pressa, não tem recurso, talvez não tenha sido feito para você. E aí vai ter que contar com a sorte, ou de ser contemplado, ou de conseguir passar para frente a sua cota de consórcio. Enfim, falamos bastante aqui, acho que conseguimos deixar o recado para os nossos telespectadores. E de novo, Brito, obrigado a você, sempre a gente agradece aqui o time das Maldivas aqui, que sempre muito solícito, acaba ajudando a gente a compreender vários temas importantes aí e muitas coisas que a gente nem imaginava que acontecia. Hoje ficou bem claro, né? O consórcio de serviço, depois vou até deixar esse ponto específico aqui para a gente poder expandir um pouco mais. Mas obrigado, viu? Agradeço, Felipe. Ó, já viram, né? Alinha a expectativa. Agora eu vou sentar com ele e fazer uma reunião para ver se sai alguma coisa. Valeu, Brito. Obrigado, Fernando Brito, do Grupo Maldivas aqui com a gente, explorando um pouco mais aí sobre esse tema consórcio. E aí, já tem consórcio? Ficou pensando? Um Papo de Dinheiro feito para pensar e refletir também sobre sua vida financeira e como você alinha, obviamente, as suas expectativas. Mas eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto com mais Papo de Dinheiro. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.